Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar esse to-do list aqui com o Vue.js. Então esse to-do list ele tem aqui uma listagem, ele tem aqui um formulário para cadastrar uma nova tarefa, onde eu posso fazer o cadastro aqui. Posso editar uma tarefa já existente e também excluir aqui uma tarefa com o modal aqui de conformação. E aí, beleza? Vitor Seron aqui do Programando Soluções. Aqui no canal já tem uma playlist sobre como criar uma to-do list com Vue.js. Porém, naquela ocasião eu utilizei o banco de dados Google Firebase. E agora, nesse sistema aqui, eu vou utilizar o Local Storage para salvar as tarefas. Outro ponto importante para eu estar gravando aqui esse vídeo é que eu não pretendo parar aqui só nessas funcionalidades básicas do to-do list. Eu também pretendo adicionar algumas outras funcionalidades, como por exemplo, uma mudança de visualização. Então, no caso aqui, eu estou renderizando o card, mas o usuário poder selecionar se ele quer ver em tabela ou quer ver em cards, exclusão em massa de tarefas, arquivar tarefa e entre outras funcionalidades que dá para implementar. E também vai melhorar para eu poder mostrar algumas bibliotecas para o Vue em um sistema já funcionando. Então talvez eu consiga trazer exemplos mais reais aí do dia a dia. Normalmente com o sistema novo também dá para mostrar, mas pode ser que com o sistema funcionando fique melhor. Dá para eu mostrar também outras técnicas de como trabalhar com Vue e entre outras coisas. Então vamos lá, dar início aqui nesse projeto. Então eu estou aqui com o terminal aberto e vou fazer a instalação desse projeto. Então vou dar um Vue Create To-Do List. Você pode fazer esse processo aqui em qualquer diretório aí do seu computador. Aqui eu vou selecionar manualmente as features que eu quero. Eu não vou utilizar nenhum linter, vou utilizar o Vue Router e vou selecionar uma versão do Vue. No caso, vou utilizar ainda a versão 2. Para o Vue Router, eu vou utilizar o modo History, então vou apertar aí o Y e vou salvar essas configurações num arquivo package.json. Não vou salvar esse preset, vou colocar como não, e ele vai fazer a instalação aqui. Beleza, depois de instalado aqui, agora eu vou abrir esse diretório aqui no Visual Studio Code. Pronto, com esse diretório aberto aqui, agora o primeiro passo vai ser fazer a instalação do Bootstrap Vue. Vou colocar o npm Bootstrap Vue e já vou pegar a instalação padrão dele. Tá? Então eu vou voltar aqui na tela, vou entrar aqui no site do Bootstrap Vue, vou vir aqui na parte de docs e aqui no Get Started eu vou copiar essa parte aqui, ó, tá? Sem pegar esse view, e vou voltar no projeto. E aqui no SRC, dentro do main, embaixo aqui do Vue Router, vou colar a importação do Bootstrap Vue, tá? Eu não vou querer utilizar os ícones do Bootstrap Vue, então eu já vou limpar isso daqui aqui. E beleza, já está realizada a instalação do Bootstrap Vue certinho. Já vou deixar esse projeto rodando aqui. Vou diminuir aqui o terminal um pouquinho só para ficar melhor. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do app.vue, eu vou dar uma limpada nele na verdade. Eu vou tirar aqui todo esse estilo, eu não vou precisar dele por enquanto. Aqui pode deixar assim mesmo por enquanto. Vou voltar na tela só para ver se ele já funcionou, tá? Vou atualizar aqui o localhost 8081. Beleza, ele já tirou todo o estilo aqui, tá? Então tem o home e tem o /about. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aquele menu superior. Então, voltando aqui no Bootstrap Vue, eu vou pesquisar por navbar, vou entrar no primeiro link aqui e vou pegar essa primeira navbar aqui para utilizar no projeto, tá? Então, vou pegar esse bnavbar, vou colar aqui dentro do div app, aqui embaixo do amp mesmo, e vamos ver se ele já ficou aqui na tela. Beleza? Ele ficou aqui. Agora eu vou personalizar esse navbar. Primeiramente, o variante que eu vou colocar como dark também. Aqui esse daqui vai ser os links aqui, né? Vou tirar toda essa parte da direita, que por enquanto eu não vou utilizar. Deixar só o colapso, na verdade, né? Aqui eu vou trocar para to-do list. E deixa eu ver. Tá? Aqui já está melhor. Eu vou tirar esse link desabilitado e vou trocar aqui para ser dois links do Bootstrap Vue mesmo. Que no caso vão ser os dois links aqui do Router Link, tá? Mas dá para utilizar aqui como bnav item.
Voltando aqui na tela, já está com os dois links. O primeiro aqui vai ser o tarefas e o segundo vai ser o formulário. Perfeito. Aqui agora eu vou fazer a personalização aqui do View Router para poder receber essas rotas que eu vou criar para a tarefa, né, para a listagem das tarefas e para o formulário. Então para isso eu vou vir aqui no Router, pegar o index, e a forma que eu vou utilizar vai ser dessa forma aqui. Tá? Então, primeiramente, aqui o primeiro name vou colocar como list, e o componente vai ser o list, a gente já vai criar ele. E o segundo vai ser o /form, o name da rota vai ser form, e o componente vai ser form também. Provavelmente ele vai dar erro, porque esses componentes ainda não existem, mas a gente vai criar eles. Então, aqui nas views, eu vou copiar esse about e renomear para form.view. Aqui eu vou colocar aqui a rota de form, só para identificar por enquanto. E do form eu vou criar o list.view. E aqui vai ser a rota de list. Voltando aqui no View Router, agora eu posso fazer a importação deles normalmente. Então vai ser o /about não, vai ser list e o form. Vou criar o form aqui. E beleza. Voltando aqui no app.view, agora eu quero fazer com que o router link navegue até esses dois componentes. O primeiro, aqui no index, a listagem ele vai sempre ser na rota barra, vai ser na rota padrão. Então aqui eu posso trocar, em vez de href, eu posso passar a prop2, que vai ser essa mesma prop aqui do router link. Tá? O Bootstrap View já entende, esse nav item já entende que ele vai pegar uma rota do router link. Então a primeira rota vai ser o barra, e a segunda rota vai ser o /form, assim como declarado aqui, no path, barra e /form. Voltando aqui, vou tirar esse segundo nav, não preciso mais dele. Vou deixar o router view, vou só formatar esse arquivo. Então, Ctrl Shift I aqui no Visual Studio Code para formatar. E se voltar na tela, eu já tenho aqui perfeitamente o componente de lista e o componente de formulário 100% funcionando. Para a próxima etapa aqui, eu já vou criar esse componente da listagem. Eu vou fazer primeiro o front-end da listagem das tarefas e do formulário, e depois eu vou vir com o funcionamento. Então, primeiro, para a listagem aqui, eu vou mexer aqui no componente de listagem. Então, eu vou fechar esses outros, por enquanto eu não preciso deles. E aqui no list.view, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma class container e um mt de 2, para separar do topo e das bordas, e vou criar um card. Então vai ser o bcard, ele vai ter um title, que vai ser por enquanto o título, e aqui dentro dele ele vai ter um bcard text, que vai ter uma descrição. Abaixo desse bcard text ele vai ter os dois botões, então bbutton. O variante deles vai ser, por enquanto, o outline secondary. E aqui esse segundo vai ser o outline danger. O primeiro ele vai ser o botão de editar. E o segundo vai ser o botão de excluir. Perfeito? Vou voltar na tela ver como é que ficou. Então, ó, já tem aqui escrevi o título errado, já tem o título e a descrição aqui no card. E também os botões estão muito juntos. Então, para isso, eu vou aqui o título arrumar, né? Título. Aqui nos botões eu vou vou colocar uma classe que vai ser a MR2 para separar na margem da direita. Então, MR2 é de margem right e um tamanho de 2, tá? Vou colocar nos dois aqui, embora não seja necessário, mas só para manter esse padrão. Tá? Então, aqui já ficou o card certinho, beleza? Vou fazer agora já o front-end aqui do formulário, tá? Então, por enquanto aqui só tem o da tarefa, vamos agora para o form. Então, no form, eu vou voltar aqui, vim aqui no form, vou copiar essa primeira parte da div, vai ter um container e também um margin top de 2. E para o form ele vai iniciar exatamente com o bform, e dentro do bform ele vai ter um bform group. Esse primeiro bform group vai ter um label,
que vai ser título, e o label for, que vai ser o subject. Se você quiser entender melhor sobre como funciona aqui o label for, eu vou deixar um card aqui sobre o formulário do Bootstrap View, tá bom? Dentro desse bform group, eu vou colocar o bform input. E ele vai ter um ID que vai ser subject, um vmodel que vai ser form.subject, já vou declarar ele lá embaixo, o type que vai ser text, um placeholder só para ajudar o usuário, aqui como exemplo lavar carro, que é um exemplo de uma tarefa, né, de título de tarefa. Ele vai ser required, e no caso eu vou colocar autocomplete como off, só para ele não ficar completando com as sugestões do navegador, tá bom? Beleza? Esse primeiro input está pronto. Vou copiar aqui para ir um pouquinho mais rápido. E o segundo, ele vai ter aqui a descrição no label. O label for vai ser description. Aqui o ID também description. O vmodel também description. E aqui no placeholder, colocar preciso levar o carro para lavar. Porém, um detalhe, aqui não vai ser o bform input, vai ser o bform text area, para ficar aquele campinho um pouquinho maior para o usuário poder digitar mais linhas, tá? Já vou colocar aqui dentro do bform o bButton, que é o botão de ação desse formulário. Ele vai ter um type de submit, vai ter um variante de outline primary, e o valor dele aqui vai ser salvar. Beleza, vou criar aqui agora a parte do script desse componente. Tirar esse, não é desse jeito que eu quero não. Script, beleza, dessa forma. O name desse componente vai ser form. E eu preciso declarar as variáveis que eu utilizei aqui em cima, senão ele vai dar problema e não vai renderizar esse meu componente. Então vou colocar aqui já o data, ele vai ter um return, dentro do return ele vai ter uma chave form, né? Então eu coloquei aqui form.description e form.subject. E dentro do form vai ter exatamente o subject e o description. Beleza? Então aqui os dois campos desse meu formulário já estão declarados. Deixa eu voltar na tela para ver se ficou certinho. Então ó, já tem aqui o título e a descrição, que eu posso digitar alguma coisa. E aí tem o botão salvar para ele fazer a ação, tá? Então o front-end aqui já está finalizado. Agora aqui já no form, já que a gente já tem esse form pronto, a próxima etapa vai ser realmente salvar esse valor aqui no local storage do navegador. Então para isso aqui no form, eu vou declarar um método. Então quando eu clicar no salvar, então @click, eu vou chamar o método saveTask. Vou vir aqui embaixo do data e vou declarar ele como um método. Então dentro do métodos aqui, criar o saveTask, beleza? E o que eu vou fazer? No caso, por enquanto ainda não tem nenhuma, mas se tivesse alguma tarefa, ele iria inserir no final da lista de tarefas. Então para isso eu já vou pegar aqui para fazer essa lógica certinho. Eu vou pegar todas as tarefas do local storage. Então vou fazer um local storage.getItem, colocar o item como tasks. Se tiver isso daqui, eu quero que ele faça o quê? O local storage ele fica com os valores como uma string. No caso, eu quero tratar isso como objeto, né? Então, eu vou fazer um json.parse no que? No local storage getItemTasks, tá? Caso ele não ache nada nessa chave, eu vou retornar um array vazio, porque vai significar que é o primeiro item, aí a primeira tarefa desse array, beleza? Nesse array de tarefas, eu quero que ele faça o quê? Ele vai ser um array sempre, né? Eu vou dar um tasks.push no this.form, que é o quê? Que vai ser o que tiver escrito aqui, tanto no título quanto na descrição, tá
tá bom? Então eu vou pegar o que está no título e na descrição aqui dentro do form e salvar aqui dentro diretamente das tarefas. Porém, por enquanto eu salvei no array e eu preciso salvar isso no local storage. Então eu vou pegar aqui novamente o local storage, só que em vez de get item vai ser set item, na chave tasks, e aqui o item que eu vou setar vai ser o tasks, tá? Que vai ser o array com todas as tarefas aí. E outro ponto que eu já vou fazer também é que depois que eu salvar uma tarefa nesse array, eu vou querer que ele faça um this.router.push e ele vá para a rota de lista, tá? Então o name aqui da rota, list. Esse name que eu estou colocando aqui, ele tem que ser igual esse name daqui, tá? Então no caso eu coloquei o list, eu poderia navegar pelo path também, só que utilizando o ViewRouter eu prefiro navegar pelo name. Então vou colocar o name list aqui, beleza? Então na teoria já é para ele estar pegando essa tarefa, tudo que tiver digitado no formulário e já salvando no local storage. Vamos ver se está funcionando. Vou atualizar aqui só por precaução. Vou abrir o local storage aqui. Então, aqui, apertando F12, vem na parte de Application, Local Storage, seleciona o localhost 81 e digita alguma coisa. Digita aqui o título, uma descrição, clicou aqui em salvar e ele salvou aqui um object. Eu acho que ele não entendeu como que eu queria fazer. Acho que ele não salvou corretamente, era para ter o título e a descrição. Ele até redirecionou certinho, porém ele não pegou o valor correto. Deixa eu dar uma olhada no que aconteceu. Certo, no caso aqui eu salvei diretamente as tasks, mas eu não posso salvar um objeto de tasks, eu preciso transformar ele em string. Então, da mesma forma que aqui eu peguei ele de string e transformei para objeto, eu preciso fazer o objeto voltar para string. Então para isso eu vou colocar o json.stringify aqui nas tasks. E agora sim, com certeza, eu vou ter esse valor salvo como string e vai estar certinho, tá? Deixa eu só ver se eu digitei certinho. json.stringify aqui nas tasks, beleza. Então eu vou voltar, eu vou limpar essa chave aqui. Acabou limpando tudo, mas não tem problema. Vou voltar no formulário, digitar qualquer coisa. E quando eu salvar, beleza, ele já salvou aqui o título e a descrição. Se eu voltar aqui no formulário e colocar mais alguma outra coisa, ele vai salvar uma nova chave sem sobrescrever, beleza? E agora, como a gente já tem aqui os valores, vamos implementar essa parte da listagem. Então, aqui na listagem, vou voltar aqui no form, no caso aqui vai ser no list. Por enquanto ele está renderizando um valor fixo aqui, né? Vamos fazer ele iterar por todos esses itens vindo do local storage. Então, primeiramente, eu vou pegar a parte de script aqui, eu vou pegar daqui que já está pronta, colar aqui no list. O name desse componente vai ser list. Aqui no data return eu vou, por enquanto, deixar vazio. E o métodos aqui, por enquanto, eu vou remover. Depois eu crio eles de volta. Eu quero que ele faça a listagem quando eu entrar nessa tela. Ou seja, quando eu criar esse componente aqui de lista.view. Quando o view lê esse componente aqui. Então, eu vou vir aqui e vou declarar o ciclo de vida do created. Que assim que esse componente for criado, eu vou buscar todas as tarefas lá do local storage e mostrar na tela. Então, aqui no created, eu vou fazer o seguinte, bem parecido ali com o da outra tela. Vou até copiar para ir um pouquinho mais rápido, tá? Vou voltar aqui no list. Então, ó, eu estou pegando todos os itens do local storage. Se tiver, ele vai retornar todos os itens, se não, ele vai retornar para mim um array vazio. Esses itens aqui eu não vou colocar diretamente numa variável. Eu vou declarar uma variável tasks aqui. Vai ser um array vazio. E vou atribuir para this.tasks. Dessa forma, eu consigo pegar as tasks que vão estar aqui nessa variável e renderizar aqui na tela. Para fazer essa renderização, eu vou utilizar o vfor para poder passar por todos os itens desse array. Então, acima do bcard aqui, eu vou criar uma outra div que vai ter essa estrutura de repetição. Tá? Então, vai ser vfor task e o index aqui das tasks em tasks. Essa variável aqui é a mesma daqui.
quando estiver utilizando o VFOR, tem que utilizar um key. Então vou já passar esse index aqui. E fechar essa estrutura de repetição, essa div de repetição aqui. No bcard, o title não vai ser mais esse valor fixo. Ele vai ser o quê? O task.subject. E aqui a descrição também não vai ser mais o fixo, vai ser o task.description. E aqui já vai estar tanto o título quanto a descrição em todos os cards corretamente. Voltando aqui só para a gente conferir, ó. Beleza, já tenho 2 cards aqui com 2 títulos e 2 descrições. Porém, eu vou dar um espaço aqui para cada card, né? Ele está grudado um no outro. Para cada card eu vou colocar uma class aqui, mb2. Perfeito. Então, voltando aqui na tela, só para confirmar, já tenho espaço aqui entre os 2 cards. Agora a tarefa vai ser fazer a parte aqui do editar. Então ele tem que voltar aqui para o formulário já preenchido. Para fazer isso, aqui na listagem, no botão de editar, agora eu vou vir e criar um método para ele. Então, @click, quando ele for clicado, eu vou levar ele para a tela de edit. Vou precisar passar esse index aqui. O index, na verdade, ele vai ser a chave da tarefa nesse array, tá? Então, eu vou pegar esse index para poder indicar qual tarefa vai ser editada. O edit eu vou declarar aqui no methods. Então, eu não tenho aqui, mas eu já vou criar. Então, embaixo aqui do created, eu vou criar o methods. O edit. O edit ele vai receber o index. E aqui, basicamente, o que ele tem que fazer? Redirecionar para a tela do formulário. Tá? Passando esse index aqui. Então, novamente, this router push. Vou colocar o name da rota, que vai ser o form. E agora eu vou passar o params, que vai ser os parâmetros que vão nessa rota. E eu vou passar este index aqui. Então, esse index ele vai como parâmetro lá para o formulário. Perfeito. Aqui agora no formulário eu vou ter que fazer umas edições aqui nesse método de salvar e também no created do componente. Por que no created? Porque quando eu chegar nesse componente aqui, pode ser que ele tenha valor, pode ser que ele não tenha. Quando ele tiver o valor, significa que ele está vindo aqui da tela de edição, né? Que ele está vindo aqui com o index, e esse formulário ele vira um formulário de edição. Então aqui no created, criar o created aqui, o que eu vou fazer? Se o this.$route, não é router, é route mesmo, .params.index foi igual a 0, ou se ele for diferente de undefined, por que igual a 0? Porque o array ele tem a chave 0, né? Então se eu fizer um outro tipo de verificação sem verificar esse 0, pode ser que ele não ocorra como esperado. Então se ele não for 0, se ele for 0, ou se ele não for undefined, ou seja, ele está vindo para um formulário de edição. Vou declarar uma variável aqui, que vai ser a method save, que vai ser a forma que eu vou salvar, tá? E primeiramente vai ser aqui declarado como new. Então aqui na verdade é dessa forma aqui. Se ele entrou aqui, esse method save não vai ser mais new, ele vai ser update. Significa que a pessoa está tentando atualizar algum registro. Com isso, agora eu vou obter qual registro que a pessoa está pedindo, né? Então, no caso, ela passou aqui o index que ela quer, então eu vou pegar esse index lá no array. Então, eu vou criar uma variável aqui, letTask, que vai receber o json.parse do local storage .getItem, que vai ser a tasks. Então, primeiro eu vou pegar todas as tasks e aqui para o this.form eu vou atribuir o tasks na posição que a pessoa informou. Bom, então vai ser a posição aí do array que vai receber a edição. Então, se a gente voltar aqui na tela, quando eu clicar aqui no editar, ele já vai levar para o formulário preenchido. Então, ó, ele já está aqui preenchido
independente aqui de qual tarefa que eu clique, beleza? Ele já vem aqui para a tela de editar certinho. Outra alteração que eu vou fazer agora é no método save, porque se eu clicar para salvar aqui, ele vai criar um novo, e não é isso que eu quero. Então, para isso aqui no save, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa variável que eu criei antes. Então, se o método save for igual ao update, aqui tem que ser this, né? This.methodSave for igual ao update, então significa que eu vou atualizar algum registro. Para obter o registro, eu vou fazer aqui da mesma forma. Então, eu vou pegar aqui esse tasks. Esse tasks aqui, agora, aqui esse tasks ele contém a chave atual, né? Então, esse tasks aqui ele vai receber o this.form, que vai ter os dados atualizados do formulário. Então, toda atualização que a pessoa fazer vai estar no vModel dentro do form, então vai estar aqui. E eu vou atribuir exatamente para a mesma chave que eu recuperei anteriormente. Então eu usei a chave para recuperar e agora eu vou usar a mesma chave para salvar novamente. Para salvar, eu vou dar o mesmo set item aqui. Então, vou até copiar essa parte. E depois que eu salvar, eu vou redirecionar para a tela de listagem. Então com isso eu consegui aqui fazer a parte da edição desse formulário. Eu vou voltar aqui na tela para testar isso. Então aqui vou editar esse daqui, vou colocar tudo B. Se eu clicar no salvar, tá vendo? Ele fez alguma coisa aqui incorreta, que ele duplicou o registro. Aqui no form, faltou aqui nesse update eu dar um return. Porque ele veio, executou, fez a edição, só que ele executou a parte de criar um novo também. Aí para mim não adianta, né? Pra gente aqui não adianta. Precisa só executar a edição ou só a parte do salvar um novo. Então, voltando aqui, vou editar esse segundo novamente, perdão. E, colocar www, salvar, e aqui ele fez a edição certinho. Aqui nesse outro, colocar ccc aqui. E tá perfeita a parte de edição. Agora está faltando criar a parte de exclusão aqui desse registro, com o modal ali certinho. Primeiramente, então, vou voltar aqui no lista. E aqui, da mesma forma que eu criei um clique para o editar, vou criar um clique para o excluir. E ele vai ter aqui o remove. Esse remove ele vai passar tanto a tarefa inteira, aqui a tarefa atual do vFor, como também o index. Para o método do remove eu vou passar mais algumas coisas, tá? Então, no remove eu vou declarar ele aqui embaixo do edit. Ele vai receber o task e o index. Aqui vou dar um espaço aqui. E aqui o que ele vai ter, né? Ele vai ter primeiramente a task selecionada. Então, vou colocar task selected. Ele vai receber a task. Essa variável eu ainda não declarei aqui dentro do data, preciso declarar. Vai ser aqui também um array vazio. Para o task selected, eu vou atribuir o index para ele. E por enquanto ele só vai ter o subject, né? E o description. Então vou pegar esse index que eu recebi aqui, que ele está no array. Vou atribuir aqui para esse objeto task selected. E vou abrir uma modal, que vai ser a this.modalRemove.modalRemove.show. Ainda não criei essa modal, vamos criar ela agora. Aqui depois aqui do card, depois da div, inclusive aqui do card, eu vou criar o componente da modal, que vai ser o bmodal. Já vou criar a referência, que é o ref ali que a gente acessou, então modal remove. Vou esconder o footer dela, então vou colocar o hide footer, colocar o title como exclusão de tarefa, beleza? Dentro dela vou criar uma div com uma class deblock e o text center. E vou colocar, deseja realmente excluir essa tarefa? E vou colocar o título da tarefa. Tá? Então vou colocar aqui o task selected.subject.
que é o título, beleza? E aqui, como eu escondi o modal, eu vou criar os botões manualmente, tá? Então, eu vou criar um div class mt3 para dar uma separada, colocar o deflex e o justify content end. O deflex é dentro aqui da class, justify content end, beleza? Aqui dentro eu vou criar dois botões. Então, eu vou até copiar aqui para ir um pouquinho mais rápido. Tá? Vai ser o Outline Secondary e o Outline Danger também. Vai ter um MR2 nos dois. Aqui, esse primeiro vai ser o cancelar. Ele vai chamar o hide modal. Tá? Não passa index, não passa nada. E o segundo aqui vai ser o confirm e remove. Significa que a pessoa confirmou a remoção, tá? Então vai ser o cancelar, o excluir, confirm e remove task, eu vou colocar assim. Não preciso passar nenhum parâmetro. E beleza, esse modal já deve estar abrindo tudo certinho na tela. Vou voltar aqui só para confirmar. E ó, ele já passou aqui, ó, exclusão da tarefa, deseja realmente excluir essa tarefa, colocou o título aqui. Não está funcionando ainda a parte de cancelar, né? Vou declarar ainda as funções do hide modal e o do confirm, tá? Então ainda também não está excluindo. Se eu clicar em outro aqui, ó, ele vai funcionar normalmente. Então, bora criar as funções aqui. Primeiro a hide modal, que é a mais tranquila. A hide modal, ela simplesmente vai pegar aqui a referência, então this.refs.modalRemove.show e vai dar um hide. Tá? Então, em vez de show, é hide. E já vou criar outra função aqui, que vai ser a confirm remove task. E o que ela vai fazer? Eu preciso tirar um index do array. Então ali as tasks, elas são um array no final. Então eu vou pegar o this.tasks, pegar todas as tarefas e vou dar um splice para remover isso do array. Tá? Então eu vou dar o this.taskSelected.index. Eu vou pegar o index dele e vou remover um, independente de onde ele esteja. Tá? Mesmo que ele esteja no começo ou no final do array, ele vai conseguir remover dessa forma. Com isso, tirei do array, preciso salvar no local storage. Então, novamente, local storage, .set item, vai ser o tasks, e preciso passar o JSON.stringify no this.desks. Beleza, e depois que eu remover, eu quero fechar o modal. Então, eu já vou chamar aqui essa função this.hideModal. Beleza? Então, só isso já é para estar funcionando aí a parte de remoção também dessa tarefa. Voltando aqui na tela, atualizar aqui só para confirmar. Vou tentar excluir aqui esse VVV. Vou clicar para excluir, né? Vou cancelar, não excluiu. Se eu clicar para excluir, ele já funcionou perfeitamente. Se eu remover esse daqui também, já está removendo. Posso cadastrar novos aqui. Tudo funcionando, tá bom? Mais uma outra coisa que eu queria mostrar vai ser para colocar o aviso aqui de quando salvar, quando eu fizer uma edição. Para isso, eu vou criar aqui na parte dentro do SRC, vou criar uma pasta chamada Mixins. Então, eu vou utilizar o toast do Bootstrap View, tá? Também vou deixar um card aqui mostrando como criar esse Mixin, como configurar para utilizar o toast do Bootstrap View. Então, aqui dentro do Mixin eu vou criar um arquivo chamado toastmixin.js. Dentro dele vai ter um export defull method e vai ser o show toast, tá? Então vou reaproveitar aqui, vou passar as variáveis já de variante, title e description. E aqui eu vou fazer this.$root. Eu vou utilizar esse root aqui exatamente porque como ele está transitando entre várias telas, eu quero que ele pegue a instância root do view e mantenha esse toast na tela, tá? $bv toast.toast. Aqui eu vou passar a description e um objeto de configuração para esse toast. Esse objeto vai ter primeiro title,
colocar um auto hide delay de 3 segundos. O variante, que vai ser a variante que a pessoa escolher, né, que a gente vai escolher já já. Eu vou colocar um solid como true, só para deixar mais sólido aí o toast, tá? Vou importar esse mixin aqui no form. Então aqui em cima eu vou fazer um import toast mixin from @mixins /toast mixin. Vou declarar o uso desse mixin aqui em cima do data. E beleza, esse mixin já está importado. Então agora eu consigo acessar esse método showToast dentro aqui do form, sem precisar passar aqui pelo mixin, tá? Então vamos lá. Aqui, quando eu salvar do update, vou usar o método showToast, então this.showToast. O primeiro parâmetro vai ser o success, que vai ser a variante, né? O segundo, que é o título, vai ser a mensagem de sucesso. E o terceiro aqui, tarefa atualizada com sucesso. E agora aqui para baixo, antes aqui do router push, vai ser tarefa criada com sucesso. Beleza? Ele deu o load aqui, eu não sei porque que ele ainda não carregou esse mixin no sistema. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu cadastrei como toast mixin, vou colocar o .js para deixar o nome do arquivo igual, e realmente era só isso mesmo. Então, voltando aqui, vou atualizar a tela só para confirmar. Se eu vim no formulário salvar alguma coisa, ele me deu aqui tarefa criada com sucesso. Se eu vim para editar alguma coisa, tarefa atualizada com sucesso. Beleza? Então tá aqui todo o sisteminha, o CRUD aqui, basicamente, né, as tarefas de ler, de editar, de criar e de excluir, daqui de um sistema de to-do list com Vue.js, utilizando o local storage. Eu sei que eu fui meio rápido em alguns pontos, mas o principal é ter esse daqui pronto. Qualquer coisa, se você quiser copiar, vai parando em alguns pontos aí relacionado principalmente ali ao local storage, que é um pouco mais complicado, para você ir pegando como que eu fiz, como que eu implementei algumas coisas. Eu vou deixar o código fonte também desse projeto no meu Code Sandbox e vai estar o link aqui na descrição. Já se inscreva aqui no canal que eu vou continuar alimentando esse sistema aqui, vou colocar mais features nele, vou utilizar outras bibliotecas, então futuramente eu quero tirar o local storage para colocar uma outra ferramenta, uma outra biblioteca para mocar os dados e tudo mais. Eu realmente não fiz aqui agora de primeira, porque ficaria muito conceito, tá? Não ficaria muito conceito para explicar de uma vez. São bibliotecas às vezes até um pouco maiores de explicar, com algumas configurações e tudo mais. Então por isso eu resolvi separar dessa forma, beleza? Então nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!